Boa tarde, meu nome é Daniela e eu te convido a fazer parte das reuniões do Tropa Elite de Jesus. São reuniões que acontecem durante toda a semana, tem para homens, mulheres, crianças, jovens, e, e tudo isso acontece através da plataforma Zoom. E eu te convido também a participar dos grupos do WhatsApp, que ali você tem todas as informações. Hoje eu vou começar falando sobre um homem que pouco falado em ministrações, e seu trabalho foi muito importante para o povo hebreu. Seu nome foi pouco, na verdade, foi muitas vezes citado no livro de Êxodo, descendente da tribo de Judá, orientado por Moisés, para realizar grandes serviços para o reino, capacitado pelo Espírito Santo. Esse homem se chama Bezalel. Bezalel foi um artesão do tabernáculo e ele foi capacitado pelo poder do Espírito Santo para poder fazer tudo quanto deveria ser feito como Deus mandava. A Bíblia diz que Bezalel era filho de Uri e pertencia à tribo de Judá. Isso está em Êxodo 31:1. Possivelmente, Bezalel era neto de Ur. Para quem não lembra de Ur, lá em Êxodo 17, do 10 ao 12, diz assim: Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vontade. Quando ele baixava os braços, os amalequitas tinham vantagem. E Moisés começou a se cansar de ficar com os braços erguidos, então puxaram uma pedra para Moisés se sentar. Então Arão ficou de um lado e Ur de outro, deixando seus braços levantados. E permaneceu firme até o pôr do sol. Com o resultado, Josué aniquilou os amalequitas. Bom, Bezalel já tinha sua descendência, que fazia parte das conquistas dos hebreus, Ur, auxiliar e próximo de Moisés. E seu neto Bezalel foi escolhido por Deus para continuar a levar seu nome nas conquistas e serviços do tabernáculo. O nome Bezalel em aramaico significa na sombra de Deus. Alguns estudiosos enxergam uma conexão entre o significado de seu nome e o episódio em que seu avô Ur esteve com Moisés e ajudou a sustentar as mãos de Moisés durante a batalha em Refidim contra os amalequitas. Bezalel, ele não estava sozinho em seu chamado. Tinha um assistente para construir o tabernáculo, assim como ele foi escolhido por Deus, o seu assistente não seria diferente, né? Seu nome era Aholiabe, foi assistente de Bezalel. Aholiabe contou também com a capacitação divina. Em Êxodo 6, para ajudá-lo, o Senhor diz, para ajudá-lo, designei pessoalmente Aholiabe, filho de Aizamar, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei. Aholiabe, filho de Azamac, tribo de Dan, seu nome significa pai é minha tenda. Bezalel, famoso artesão do tabernáculo, capacitado também pelo Espírito Santo de Deus, para poder fazer tudo do tabernáculo. É impossível você estudar sobre o tabernáculo, a Arca da Aliança, e não falar desses dois homens, porque eles fizeram a Arca da Aliança, os utensílios, os móveis, o óleo da unção, o incenso perfumado e as cortinas, tudinho. Lá na minha versão, no Novo Testamento, eu gosto dessa passagem que diz assim, está em 31:4. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata, bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira, é mestre em todo o trabalho artístico. E na versão da Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida, que é essa aqui, ele diz assim, nessa versão diz, o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, com prata, com bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para trabalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eu acho bonita todas as versões.
Cada uma tem uma palavra diferente, mas os significados são lindos. Eu gosto. E em todas essa e aqui nessa Bíblia, na Pentecostal de Estudo, ela sempre tem uma nota de rodapé. E nessa nota diz assim: o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ser cheio do Espírito de Deus, aqui refere-se à dotação e à capacitação pelo Espírito Santo para serviço especial a Deus. É correto, segundo o Novo Concerto, orar para que o Espírito nos dê tanto proficiência física, trabalho, né, corpo, como dons espirituais, trabalho reino, a fim de cumprirmos a vontade de Deus para nossas vidas. Nas Escrituras, não revela muito sobre a Eliabe e Bezalel. Revela isso que eu falei aqui, nada mais. E quando se fazer estudos sobre a Arca da Aliança, como eu já disse, é impossível não ter esses dois homens, não tem muito sobre eles. Mas eles fizeram parte, o nome deles foi levado por um bom tempo, junto ali com o povo hebreu. Alguns estudiosos dizem que Bezalel tinha apenas 13 anos. E quando eu fiz a leitura e alguns estudos, eu imaginava um jovem para idoso, menos uma criança. Mas, através dos estudos, é essa idade que ele tinha, né? Então, isso até a gente fica até curioso, né? Como uma criança ali, ela conseguia fazer tantos trabalhos manuais. E lembrando que, antigamente, não tinha nada de eletricidade que pudesse ajudar nos trabalhos manuais, era tudo no pesado. Mas ele estava ali e fez tudo que foi pedido a Deus. E a gente sabe que não foi de um dia para o outro muito rápido. Tudo levou um bom tempo para ser feito. Provavelmente esses artesãos, eles já eram também artesãos, Eliabe e Bezalel, e a partir do que já faziam, eles foram elevados, dotados a um cargo mais alto. O Senhor lhes deu, tá no verso 35, diz, o Senhor lhes deu habilidade especial, como eu já disse, para gravar, projetar. Eles também projetaram tudo. E eles fizeram até as cortinas, né? A gente lê várias vezes em Êxodo, fala que as cortinas, elas tinham linho azul, fino, roxo, era tudo eles que teciam. No Êxodo fala muito também que eles faziam laços, todos em seus tamanhos, eram 50 e poucos laços, se não me engano, e era muita coisa. E o Senhor os capacitou para assinar outros artesãos. Eles já chamaram as pessoas que já eram artesãos e as capacitaram também a fazer um excelente trabalho. Até aqui, conhecemos esses dois homens, usados e escolhidos por Deus, certo? Mas você já se perguntou, algum momento, qual capacidade que eu tenho? O que eu tenho em mãos é o suficiente? Qual é a habilidade que eu tenho? E eu já refleti sobre Moisés, quando ele estava no Monte Sinai e ele teve o primeiro encontro com Deus, lá quando teve a sarça ardente, ou o arbusto em chamas, o Senhor disse assim para ele, está lá no 4:2. Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. O que Moisés tinha nas mãos? Uma simples vara até o momento. E ele sabia que aquela vara que ele escolheu ela, de tantas outras que tinha ali, ela seria para algo grande, especial, e iria acompanhar ele pelos lugares? Não, ele não sabia o que ele tinha em mãos. A vara, que era um instrumento comum antigamente, nos tempos bíblicos, ela era um utensílio, um apetrecho básico para os viajantes, para os homens que trabalhavam no campo. O seu uso era para trabalhar como pastor de ovelhas, tinha até a ponta dela curvada para puxar a ovelha, caso ela fosse por outro caminho, e para também se proteger de animais selvagens. Moisés, com a vara em mãos, começou o quê? A cumprir a ordem de Deus. Em Êxodo, no verso 16, diz, tome sua vara e estenda as mãos sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo mar em terra seca. Então, Moisés, há outros momentos que Moisés usou a vaga, foi na presença do faraó, fez ali ela virar serpente, sempre a vara o acompanhava.
O que eu quero dizer até aqui, que a vara que ele escolheu entre tantas, e que poderia ser trocada em qualquer momento, um pensamento dele, vai quebrar, vou trocar, depois eu pego outra, não. Aquela vara que não precisou de muita escolha, Deus a pegou e a fez ser um instrumento na mão de Moisés. Então, o que era simples cajado na mão de Moisés se transformou num instrumento de trabalho. Você pode ser e eu quero dizer aqui, né, que até aqui, que quando a gente não sabe o que fazer, por onde começar, Deus pode fazer de você um Bezalel para começar algo, ou Deus manda um Bezalel na sua vida para te instruir a um trabalho. E aonde quero chegar com essas passagens? Não se veja incapaz, se veja capaz de ser um instrumento na mão de Deus. A gente fala muito isso. Seja um instrumento na mão de Deus. Assim como eu oro e digo assim, Senhor, me dê todos os dons que o Senhor quer que eu tenha para que eu te sirva poderosamente. Porque meu desejo, a minha vontade é totalmente diferente daquilo que Deus quer para mim. Então, se Ele der e Ele se vir, vai ficar tudo mais fácil. E eu não vou ficar perdida. Eu mesma já me perguntei tanto, Deus, para que eu estou aqui? O que o Senhor quer que eu faça mesmo? Para onde eu vou? E eu estou no momento em que eu estou em casa, cuido das meninas, cuido da casa, faço minhas encomendas, e eu falo, Senhor, mas eu quero sair trabalhar, eu quero fazer mais coisas, porque eu estou acostumada com isso. Mas eu estou no momento de ficar com as meninas enquanto são crianças. Depois esse momento passa e não volta mais, né? Quem tem filho mais velho fala, ó, aproveita o momento que o tempo passa e você vai ficar sentida de ter perdido a infância, de ficar com as crianças enquanto eu pequena. Então, eu terminando meus estudos, eu sei que eu já vou para o campo de trabalho. As meninas já vão estar grandes. Então, esse é o meu momento. Tem que entender, Daniela, esse é o seu momento. Porque enquanto eu trabalhava fora, na correria, pegava minhas filhas, enfiava no carro e corria o dia inteiro. E para mim aquilo era muito cansativo. Porque quando a gente é grande, a gente pega o carro e sai, a gente come qualquer coisa, a gente, não tem banheiro, a gente segura, e assim vai, né? Tá calor, o carro não tem ar-condicionado, abre a janela, e assim vai se virando. Mas quando a gente tá com criança junto, fica 100% mais cansativo. Você fica exausta. Então, eu também não gostava daquela correria, porque também era muito exaustivo. Aí, quando eu tive essa parada, agora que eu posso ficar em casa, as encomendas, eu faço tudo em casa, trabalho, para mim também não tá bom. Deus, eu quero um pouquinho mais? Tá muito parado? Mas é o meu tempo. Tô aqui, segurando, né? E o ano passa rápido, os dias passam muito rápido. E eu quero dizer para você, né, nisso, que o Senhor, nessas duas versões que eu li, no NVT e na Almeida Revistada, que é da Estudo Pentecostal, se você estiver tanto trabalhando em empresa, no seu próprio negócio, trabalhando em casa, eu vou dizer para vocês que eu acho essas palavras muito proféticas, muito essencial. E elas têm que ser usadas para todos os dias, em todo momento. Se vocês puderem colocar as mãos desse modo, se vocês puderem repetir. Eu sou exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tenho aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. Sou mestre em todo o trabalho artístico. Quando você for ler essa passagem, leia em primeira pessoa. E diga, cita nas partes do artesão, no trabalho, fale o que você faz. Essa passagem, ela fala muito em capacitação. Então, não tema. Quando você tiver num momento assim que você não tá bom aquele trabalho, você estiver muito perdido, essa passagem eu acredito que é essencial, porque o Senhor fala, Ele mesmo diz, eu estou capacitando para ele ser excelente. E eu gosto muito dessa palavra que se chama exímio, onde ele fala ali, eu sou exímio artesão, perito no trabalho. Exímio quer dizer perfeito, superior e excelente. Em uma só palavra quer dizer tudo isso. Então, eu uso muito essa palavra. Depois que eu li a Bíblia, essa passagem, eu não tinha nem dado bola. Depois, sabe quando você pega uma palavra e fala assim, nossa, aquela palavra me chamou atenção. E você abre a Bíblia, você está lendo, faz assim, parece que ilumina aquela palavra assim para você. É exatamente isso, está até agora na minha mente. E quando eu oro, por exemplo, no meu marido, eu falo assim, Senhor, que o Senhor o abençoe como profissional exímio. Quero dizer, que ele seja perfeito, superior e excelente em tudo que ele fizer.
E até para mim eu falo, Senhor, me faça uma mulher exímia, porque para que eu seja excelente, superior e execute com tudo, perfeito, sabe? Então, é disso que eu queria explicar. E a pastora Joyce Meyer diz o seguinte: não se classifique como alguém que não pode ser usado, porque você tem algumas fraquezas. Deus dá a cada um de nós a oportunidade de ser um dos seus sucessos. Nossa fraqueza dá a ele a oportunidade de mostrar o seu poder e a sua glória. Em vez de se desgastar tentando livrar-se de suas fraquezas, entregue-as a Jesus e seja grato, porque ele vai mostrar o poder dele em você. Tire os olhos do que você acha que está errado em si mesmo e olhe para as suas fraquezas. Você não pode mudar a si mesmo com êxito, mas pode confiar em Deus para fazer isso por você. Em 1 Crônicas 16:11 diz: olhe para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. E ela continua dizendo assim: toda vez que você for tentada a temer, seja grato pelas vezes que Deus esteve com você e ajudou no passado. Eu não sei se foi aqui que também foi comentado de fazer um potinho, que você coloca tudo em bilhetinho, o que Deus já fez por você, as coisas boas que aconteceram, você vai colocando tudo naquele potinho, escrito, todo mundo da casa, as crianças, o marido. Aí, quando você tiver no momento de medo, de preocupação, você vai lá naquele potinho e lê o que Deus já fez por você. Essa parte me fez lembrar disso. E lembre-se que Ele está com você agora. Ele não falhará com você nem o abandonará. Ele é o seu Deus. Ele o ajudará e o segurará em sua mão. Ele está fortalecendo você para que seja capaz de enfrentar as dificuldades. Deus está construindo em você a força, a estabilidade e o caráter que você necessita para avançar rumo às coisas boas que Ele tem reservado para a sua vida. E Ele está desenvolvendo em você a coragem para nunca desistir. E Deus pode permitir que passamos por dificuldades, essa parte difícil, a fim de esticar e expandir nossa capacidade de ter fé. Se você tiver uma grande fé em Deus, será capaz de realizar grandes coisas em sua vida. Eu ouvi muito isso. E eu lendo também essa parte, eu lembro do seguinte: não sei se você já se sentiu como elástico esticado, sabe? Quando pega o elástico e puxa, 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 até ele ficar gás, quando solta, ele fica mole, não tem mais o que puxar, você já não sentiu assim? E eu já me senti assim, dessa forma, já não tinha nem mais o que puxar. Eu estava tão cansada, não tinha mais. Mas Deus é tão lindo que ele faz a gente passar aquele processo de uva pisoteada, amassada, mas no final a gente vira um suco bem saboroso. E como a Joyce disse, entrega a fraqueza a ele para que ele use a sua fraqueza e dali ele te dê alguma provisão. Não se cobre tanto no teu fracasso, na tua tristeza, não se cobra, porque Deus vai usar isso a teu favor. E todo mundo aqui tem fraqueza, todo mundo aqui tem alguma coisa. Se a gente sentar numa roda de conversa, vai sair muita coisa, né? Se deixar o dia inteiro falando, porque a gente se vê mais em defeito do que qualidade. E o interessante é que a gente se doa tanto, a gente fica se perguntando para o que eu vou fazer? Qual que é o meu chamado? E às vezes você se dedica tanto a algo e você pode não se sentir reconhecido no trabalho, no que você se deu o melhor para fazer. Você se esforçou ao total. Até momentos também que você se achar insuficiente para começar algo. Tem isso. Ou você não se vê suficiente para começar algo, ou quando você se doa, não está suficiente. As pessoas não te dão aquele devido valor. E é tão bom sentir que Deus está feliz. Ele te deu o reconhecimento daquele trabalho. Nisso, eu posso usar aqui o exemplo de Bezalel. Ele fez a Arca da Aliança. Ele fez os querubins. E a Bíblia diz que era lindo, glorioso. E poucas pessoas tinham acesso a essa parte do tabernáculo, de ver a arca. Né? Falar, não podia nem olhar, não podia nem tocar, só as pessoas que Deus deixava. Então, Bezalel fez uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que poucas pessoas tinham acesso. Mas ele não se deixou abater. Por quê? Porque primeiro veio o que Deus falou que era. Deus falou assim, Deus colocou o espírito dele, que aquele trabalho estava excelente. Para ele era o suficiente. A gente tem que aprender isso também. E esperar muito das pessoas é dar de cara na porta. Entende? Então, muitas pessoas ainda têm que aprender a lidar com isso. Eu sempre esperava fazer algum serviço, algum trabalho, e esperava alguém falar, nossa, Dani, tá lindo, maravilhoso, tá ok? Porque tem pessoas que são de palavras para saber que aquilo tá bom. E para mim era daquela forma.
Só que chegou o momento que eu falei assim, não, quanto mais eu esperar daquela pessoa, mais eu vou ficar chateada. Então, eu tenho que mudar esse meu jeito, meu pensamento de ser. E o interessante aqui, e eu até te pergunto, se você já teve a presença do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia relata que o primeiro homem a ser cheio, a transbordar do Espírito Santo foi Bezalel, esse homem aqui que eu tô falando para vocês. E eu pensando, falei, mas isso está certo? O primeiro homem a ser cheio, e a Bíblia diz, porque esse é o segundo livro da Bíblia, e ali está escrito, Bezalel foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio, mas ele foi cheio até transbordar da presença do Espírito Santo. E ele foi cheio para trabalhar como carpinteiro, para fazer projetos, trabalho com ouro, prata, bronze. E nesse momento, Deus encheu as pessoas, Deus enche as pessoas para trabalhar, executarem com excelência. Como médico, advogado, jardineiro, diarista, todo mundo. Deus pode encher para fazer um trabalho com excelência. Eu lembro, só entrando aqui para vocês entenderem, quando vocês falarem assim, Senhor, para que eu sou chamada, para onde eu vou, qual que é o caminho? Eu, quando era menina, eu fui na casa da minha vizinha, da minha amiguinha, e lá em cima da mesa tinha uma forma quadrada, assim, de uma nega maluca. E eu falei assim para ela, eu posso pegar um pedaço? Ela disse, não. E aquilo foi frustrante para mim. Porque eu cheguei em casa, falei assim, mãe, faz um bolo nega maluca? Ela disse, não, porque eu não sei fazer bolo, porque todos meus bolos batum. E é verdade, minha mãe não faz bolo até hoje. E para mim era triste, gente. Eu ia na casa dos outros e eu não podia ver um bolo. E hoje, se você chega na minha casa, toda semana tem bolo. Porque para mim era algo que eu queria dentro da minha casa na infância e não tinha. E eu amo pão. Gente, eu amo pão. Eu amo pão, né? Então, assim, na minha casa, tem isso todo dia. A minha mãe, eu cheguei nela também e falei assim, mãe, quando era criança, mãe, faz um penteado no cabelo, faz uma trança, as meninas da escola vão tudo com trança. Ela fala, não, eu não sei fazer. Mais uma frustração até hoje. Por quê? Eu tenho duas meninas e eu falava, se um dia eu tiver menina, eu vou fazer penteado no cabelo dela, eu vou fazer trança, vou fazer tudo. E eu faço, elas não gostam muito. E eu faço penteado, faço um monte de coisa no cabelo dela. E às vezes você pensa assim, nossa, eu não sei fazer nada, por onde eu começo? Né? Para que Deus me capacitou? Gente, se você sabe fazer aquele bolo de fubá maravilhoso que dá para vender, você está sendo usado para aquilo. Porque nem toda pessoa sabe fazer. Minha mãe é um exemplo disso. Se você sabe fazer aqueles penteados maravilhosos, Deus pode te usar para trabalhar em cabelos, em fazer penteado. Porque também minha mãe não sabia fazer. Às vezes você pensa que é uma coisa simples. Para mim, são trabalhos simples. Mas para minha mãe é impossível até hoje. Então, naquilo que você acha que é tão simples dentro da tua casa, ou você aprende facilmente algo na internet, você pode estar usando aquilo para ajudar no teu orçamento, para até tirar do comodismo, do que você está cansado no teu dia a dia. E nessa parte que eu falo do bolo da casa, quando você se entrega a fazer as coisas para sua família, ele pode estar te usando para estar fazendo comunhão também na sua casa, né? Ai, que gostoso, hoje eu vou chegar do trabalho, minha mãe fez um bolinho, minha mãe fez tal coisa para comer. É a comunhão da mesa também. Deus pode te usar para essa parte, de estar unindo a família, de estar, sabe, o aconchego da casa, o cheirinho do pão, o cheirinho do bolo. Gente, eu amo estar em casa quando estou assando bolo. Aí eu amo cheiro do pão. Aí, então, Deus tanto pode te usar para fora, como pode usar para dentro. Deus pode te usar para trabalhos específicos de empresa, mas pode te usar trabalhos específicos dentro de casa. Então, não se sinta improvável, não se sinta incapaz, porque você tem algo em você que eu não sei fazer, que a Suzana não sabe fazer, que a Felizardo não sabe fazer, mas você sabe. Então, Deus vai te usar para isso. E como eu disse, Deus vai te fazer um Bezalel ou vai te enviar um Bezalel. Deus não vai te deixar só. Então, eu digo para você, transborde do Espírito Santo, transborde em tudo que você fizer, em tudo que você tocar, seja bem feito. E quando você pegar, a gente tem que pegar essa, não vou dizer mania, mas digo, tudo que a gente tocar e dizer, Deus, abençoa, multiplica, para que seja com excelência. A gente tem que ter isso. Até quando a gente entrar em casa, colocar o pé e falar que a paz do Senhor reine nesse lugar. A gente tem que começar a falar, a profetizar em tudo que a gente fizer. E terminando aqui, vou fazer uma oração de gratidão. Pai, quando estiverem em uma situação difícil e começar a sentir medo do fracasso, eu te agradeço porque não preciso ceder a esse sentimento.
decido ficar firme em vez de fugir. Obrigado porque tu está comigo e não tenho nada a temer. Eu te agradeço, Pai, porque não preciso ficar frustrado na vida, tentando mudar em mim, mesmo com os meus próprios esforços. Ajude-me. Hoje te entrego as minhas fraquezas, sabendo que na minha fraqueza tu me mostras fortes. Amém.